Eita, uma questãozinha aí da UFPR. Essa questão aqui do processo seletivo de 2024 é uma questão técnica, exige de você conhecimento aí sobre funções. A gente vai trabalhar aí com composição de funções, menciona uma função composta, só que sem o conhecimento de função quadrática, a famosa função polinomial do primeiro grau, do segundo grau, você não conseguiria resolver essa questão. Então a gente precisa conversar bem detalhadamente aí sobre ela. Vamos lá? Sejam px igual a x mais a e qx igual a x ao quadrado menos b funções, com a e b números reais. Sabendo que r igual a meio é a única raiz da função composta fx igual a qpx, assinale a alternativa que corresponde à soma a mais b. Então vamos conversar algumas coisas aqui. Nós temos uma função p, função afim. Veja que nós temos aqui um x mais a. Nós temos uma função que uma função quadrática, x ao quadrado menos b. E a composição, a função f é uma composição dessas duas funções, ó, qpx. Então a gente vai começar por aqui. Deixa eu jogar aqui uma informação para você. Ó. Como é que eu cheguei nesta informação aí? Então, o primeiro detalhe importante, quando a gente fala de composição de funções, eu tenho duas funções aqui, e eu tenho que me livrar dessas duas funções, fazer virar apenas uma, que vai dar daí o que a gente quer da função f. A gente sempre faz o quê? De dentro para fora. Então a gente vai fazer uma substituição. Você vai ver que esse px aqui, ó, que equivale, é representado por essa expressão algébrica aqui, a x mais a, e eu vou fazer uma pequena substituição, acho que eu vou fazer bem detalhado aqui para você, que vai ficar mais acessível à informação. Vamos escrever isso melhor. Então isso aqui vai ser assim, ó, a nossa função fx vale que, e veja que no lugar do p de x eu vou colocar aquele destaque que eu fiz de amarelo para você, ó, x mais a. Então a única coisa que eu fiz por enquanto é uma substituição mesmo, no lugar da função eu coloquei a expressão algébrica que a representa. Agora eu quero que você olhe para a função Q e perceba, por favorzinho, aqui eu tenho que dar uns destaques bacanas para você não se perder. Agora, olha só para isso aqui, ó. Olha só para isso aqui. Nesse parênteses aqui, ó, eu tenho um troço amarelo. E o troço amarelo está fazendo o papel desse x. Então, o troço amarelo, ó, eu coloco no lugar do x. Por isso que ficou ó, x mais a, que é o troço amarelo, ao quadrado, menos b. Então, foi assim que eu cheguei na função f. Então, assim, só por detalhar um pouquinho a coisa, não precisava fazer isso, mas se você observar bem, ao desenvolver este produto notável aqui, ó, eu teria uma função fx assim, ó, fx igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes a vezes x, mais o quadrado do segundo. Copiando o menos b ali, ó, eu tenho essa função polinomial do segundo grau. Perceba que se eu fosse trabalhar com os coeficientes, o coeficiente a é quem multiplica o x ao quadrado, seria o 1, né, tá oculto aqui. Ó. Coeficiente b é quem multiplica o x, o 2a. E o coeficiente c é o termo independente, onde não tem x. Eu só fiz questão de detalhar para você, porque eu quero que você compare essa função com a expressão algébrica que a representa, com a informação que a gente vai utilizar ali da raiz dessa função composta. E perceba que a gente vai usar esse coeficiente a igual a 1. Por quê? Se você lembrar, se você não lembrar não tem problema, eu vou escrever aqui para você, nós podemos representar uma função quadrática na sua forma fatorada. Então, talvez nesse momento da sua vida você conheça muito bem a nossa função quadrática, seu desenvolvimento geral, ax ao quadrado mais bx mais c, que é o que eu mostrei agora há pouco na prática para você. Mas a forma fatorada, eu posso escrever qualquer função quadrática da seguinte forma. Fx é igual a esse mesmo coeficiente a, que vai multiplicar x menos x1, que vai multiplicar x menos x2. Quem que é, ou quem são esses x1 e x2 aí? São as raízes. Então aqui nós estamos falando ó, das raízes. E no caso aqui da questão,
ele falou que R é a única raiz. Só que cuidado, quando a gente fala de função quadrática, não tem como ter apenas uma raiz. Então, esse R igual a meio, ele está dizendo que as raízes x1 e x2 são iguais. Nós temos duas raízes iguais. E só para a gente ir um pouquinho além, não é o objetivo aqui, a ideia é resolver a questão, mas quando acontece isso, e a gente resolve usando a famosa fórmula de Bhaskara, mesmo não sendo de Bhaskara, na hora que você vai resolver com a fórmula resolutiva, na hora que se encontra um delta igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais, então a gente já sabe que esse delta é igual a zero. Aqui não vai precisar utilizar isso, tá? Não vou fazer isso. Então, mas assim, se você sabe que o coeficiente A é igual a 1, um elemento neutro da multiplicação, não precisa nem aparecer aí. E aí eu vou ter que as raízes são iguais, x1 e x2, então eu poderia escrever a função da seguinte forma: x menos meio vezes x menos meio. Logo, a nossa função quadrática com essa informação das raízes, eu poderia escrever assim, ó, x menos meio ao quadrado. E aí você vai fazer uma comparação aqui, ó. Já vou arrumar todos esses rabiscos aí, a gente vai fazer uma comparação. Agora, para que essas duas, já que essas duas funções são as mesmas funções, só que com informações diferentes, para que elas não entrem em nenhum absurdo matemático, obrigatoriamente você pode, até se você quiser ser um pouquinho mais detalhista, não precisa, obrigatoriamente você pode pensar assim, eu posso colocar um mais zero aqui, então pensar que este cara aqui ó, é o zero, ou seja, a gente chega à conclusão que o b é igual a zero, e por consequência também, veja que quem está fazendo o papel desse mais a é esse menos meio. Então a gente sabe que o a é menos meio. Então comparando a gente consegue chegar a essa conclusão. Foi o que eu tentei escrever ali para você. Ó. Então o a é menos meio, o b é igual a zero. E como ele quer da gente, na questão, justamente a soma de a mais b, então é menos meio mais zero, que é exatamente o que nós temos na letra C. E essa é uma maneira de pensar. Agora, vamos ser ousados aqui. Vamos aproveitar a questão para brincar de uma outra maneira. Tela limpa que eu vou perguntar para você é, por acaso, você conhece a forma canônica de representar uma função quadrática? Se por acaso você não conhece, eu vou apresentar para você. A forma canônica se faz utilizando as coordenadas do vértice de uma função quadrática. Então, por exemplo, ó, a vezes x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Por que eu estou trazendo para você essa ideia? Primeiro, a gente sabe que esse coeficiente a aí é igual a 1. É o mesmo a igual a 1 que a gente viu agora há pouco. Então, ele se torna aqui como elemento neutro da multiplicação insignificante ali no produto. Tá, beleza. E quando nós temos r igual a meio como a única raiz, eu já tinha mencionado para você que nessa informação nós temos que o delta é igual a zero lá na forma resolutiva, que também ainda não vou precisar utilizar para fazer cálculo. Mas isso nos traz uma informação extremamente importante, porque como é uma raiz dupla, com o mesmo valor, por isso raiz única, quer dizer que a parábola tangencia o eixo x. E aí nós podemos, nesses casos, ter uma parábola com concavidade para cima dessa forma, tangenciando o eixo x, ou para baixo. No nosso caso, é o para cima, porque o coeficiente a é positivo. Então nós temos essa situação aí, ó, em que este cara aqui ó, é exatamente o vértice da parábola. E perceba que quando a parábola tangencia o eixo x, automaticamente o y do vértice vale zero e o x do vértice é a própria raiz. Então, quando nós tínhamos lá na outra situação, e nós tínhamos encontrado essa expressão aqui da função composta, lembra que saiu daqui essa informação? E se você for comparar isso que está de verde com o que eu acabei de escrever na forma canônica, eu já tenho o x do vértice e o y do vértice, eu já tenho o a e o b automaticamente. Como assim, professor Tatarino? Quer ver? Ó, deixa eu escrever aqui embaixo para você. E aí a gente vai fazer justamente essa comparação. Então, isso aqui ficaria assim, ó. fx é igual a x menos x do vértice mais y do vértice. E lá eu tenho x mais a ao quadrado menos b.
Então veja que o nosso A, na verdade, ó, equivale ao x do vértice, com o sinal trocado, que é a própria raiz, ou seja, o A é menos meio. E o B, olha que maravilha, que como a matemática é linda, maravilhosa, o B é o y do vértice, o sinal trocado, só que o B o y do vértice é zero. E aí eu chego à mesma conclusão, né? Talvez um pouco mais rápido, mas a forma canônica aí, que seria uma informação extra aqui para tentar também brincar com essa questão aí, beleza? Então você tem algumas coisas para me escrever antes disso aí. Tem que curtir o vídeo, você tem que me dizer se você acertou essa questão, se por acaso você fez, se você está treinando para a próxima prova, veja se você concorda comigo que ela é uma questão bem técnica, exige de você bastante conhecimento dessa teoria, das teorias, né? E se por acaso você conhecia tanto a forma fatorada, que é mais comum, mas a forma canônica, que é menos discutida aí. Valeu, bons estudos e até a próxima. Tchau.